Padrão, amigos do canal, eu sou Vicente Ribeiro, do canal Amigos do Futebol. Mais uma vez, pessoal, eu estou aqui para trocar ideia com vocês em relação aos times brasileiros. Sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a Copa do Brasil, sobre Libertadores, a gente está sempre aqui discutindo e trocando ideia com as torcidas. E eu quero falar para vocês especificamente sobre a Copa do Brasil. A Copa do Brasil teve 2 jogos ontem, que é a semifinal do campeonato, onde o América Mineiro jogou com o Palmeiras e o Grêmio enfrentou o São Paulo. Grêmio e São Paulo fez um duelo de gigantes. Ganhar era a prioridade dos dois, mas não era fácil ganhar. O Grêmio ganhou a primeira partida por 1-0, se não me engano, e agora veio para jogar com o São Paulo, garantindo um empate. Um empate já deixava o Grêmio classificado para a final. E o Grêmio veio e impôs seu futebol. O Grêmio tem um treinador inteligente, um treinador que já está há 4 anos no Grêmio, jogou muito futebol, o cara era ponteiro direito, todo mundo sabe o que foi o Renato Gaúcho dentro do futebol. Ele, como jogador, chegou a ir até a seleção brasileira, era ídolo do Grêmio como jogador. Se não me engano, jogou no Flamengo, jogou muito tempo no Fluminense. Então, de futebol, dispensa comentário o Renato. E sabe o que o Renato fez? Ele foi lá e estudou o time de São Paulo. Ele perdeu horas e horas estudando o time do São Paulo. Como o São Paulo joga e como o São Paulo iria jogar. E quem são os jogadores do São Paulo que armam o seu futebol, que armam o jogo. E quem são os jogadores do São Paulo que finaliza as jogadas. E ele preparou sua equipe, talvez não para vencer, mas preparou a sua equipe para barrar o time do São Paulo. E o que aconteceu, pessoal? Ele entrou em campo com o seu pessoal e o time do São Paulo foi aniquilado. O time do São Paulo não tinha como jogar. Ele chegava no meio do campo e deparava com aquela parede que era o Grêmio. O Grêmio marcou no meio de campo, ele não marcou aquela marcação alta e nem voltou para dentro do seu campo. Ele simplesmente jogou ali no meio de campo. Aniquilou o futebol do Daniel Alves, sabendo que o Daniel Alves é o homem do meio de campo que corre, é o homem do meio de campo que coloca essa bola para o Brenner. E o Daniel Alves ficou sem suas jogadas. O Brenner ficou meio perdido, porque a bola não chegava nele. E quando chegava em péssimas condições de finalização. E o São Paulo ficou meio que perdido. Ao contrário do Diniz, que é um grande treinador, mas é um treinador que pensa para frente, pensa no resultado, pensa no time dele. Ele pensa em armar o time dele sem pensar com as consequências do adversário. E ele armou o time dele de acordo com o que ele achava que o time dele ia vencer o jogo. Já tinha perdido a primeira partida, ele viu como perdeu a primeira partida,
armou o time para aniquilar aquela jogada do Grêmio, que é aquelas bolas vadias que vem lá de trás, e entrou confiante que ia ganhar o jogo. Aí que foi o erro, pessoal. Porque antes de pensar em atacar, você tem que pensar na sua defesa. Porque o Grêmio teve 3 chances claras de gols. Poderia ter matado o jogo ali. Mas como o Renato não estava com pressa, ele deixou o time tocando a bola. No meio de campo, às vezes mais na zaga, outra hora lançava essa bola lá na frente. E o centroavante, se não me engano, lá o Diego Souza, deu uma bicicleta, quase que essa bola entra. Depois o cara desceu para a esquerda, se livrou do zagueiro e bateu essa bola, ela quase entrou lá no cantinho. Sem contar uma cabeçada que o atacante do Grêmio deu. Por 3 vezes quase que essa bola entrou. Aí seria mais feio. Então, o Diniz, ele tem que pensar na vitória, conforme ele está pensando no Campeonato Brasileiro. Mas ele tem que pensar como o outro time joga. Tem que pensar em defender do outro time, não só atacar. Em certo ponto eu fiquei triste de ver o São Paulo sair, porque o São Paulo já venceu tudo, menos a Copa do Brasil. E o Grêmio já venceu a Copa do Brasil, se não me engano, 3 vezes. Por isso, eu estava torcendo em ver o São Paulo passar. Mas também eu não posso tirar o mérito do Grêmio, porque eu estou aqui, eu não posso estar aqui torcendo para um ou para outro. Quer dizer, a gente pensa, mas a gente não pode torcer. Por quê? Porque vai vencer ali o melhor. Vai vencer quem jogar mais. Vai vencer aquele que o treinador é inteligente. Tira um jogador, coloca outro e resolve o resultado. E o Renato Gaúcho fez isso. Venceu porque foi melhor no primeiro jogo. No segundo jogo, ele estudou o jogo do São Paulo e colocou os jogadores de acordo com o jogo do São Paulo. Quando um pegava a bola, ele colocava 2 em cima. Quando vinha um jogador melhor, ele botava 3 em cima. Quando o São Paulo descia, ele lançava essa bola na área do São Paulo. Desmobilizou totalmente o São Paulo. E por outro lado, que eu fiquei triste pelo seguinte, porque com esse resultado, não foi bom para o Fernando Diniz, treinador do São Paulo. Porque agora ele está na ponta do Campeonato Brasileiro, mas foi eliminado da Copa do Brasil. Ele já queria ter mandado ele embora. O Raí juntou com o pessoal, não deixou tirar ele do São Paulo, que o São Paulo ia firmar. A equipe do São Paulo firmou, está lá na ponta do campeonato, com 56 pontos do Campeonato Brasileiro, certo? E o que acontece? Se ele, porventura, perder esse Campeonato Brasileiro também, for desclassificado, ele vai ser mandado embora. Ele não vai ficar ali, por mais que ele treinou bem, por mais que botou o time jogar certo, por mais que estava na ponta do campeonato, agora, como ele foi eliminado da Copa do Brasil, ele vai ter a obrigação de ganhar esse Campeonato Brasileiro. Ao contrário do Renato. O Renato tomou aí uma balaiada aí do Santos, mas permaneceu no cargo. Foi lá agora, eliminou São Paulo, voltou a ser aquele Renato que era, voltou a ser o time que era e está aí para disputar mais uma Copa do Brasil, talvez ganhar mais uma Copa do Brasil, que agora vai disputar com o Palmeiras. Tá bom, pessoal? Eu não vou alongar muito não, por quê? Porque senão o vídeo fica muito grande. E eu vou ficando por aqui. Peço vocês que se inscrevam no canal, se acionem o sininho, dá seu like. E tudo que eu tiver sobre a Copa do Brasil, tudo que eu tiver sobre a torcida, tudo que eu tiver aí sobre dirigentes, jogadores que for trocado ou jogadores que vier a ser contratado, eu vou estar aqui, pessoal, fazendo mais um vídeo
e vou estar aqui enviando para vocês. A gente vai estar discutindo sempre aqui no canal tudo que acontecer no Campeonato Brasileiro, tudo na Copa do Brasil, tudo que tiver, até no Campeonato Estadual. A gente vai discutir e eu vou estar passando isso aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Eu quero desejar para todo mundo um feliz ano novo, para o pessoal se cuidar, evitar, pessoal, aglomeração, porque esse coronavírus está matando muita gente. Inclusive, mais um dirigente, certo, da Chapecoense acabou falecendo agora, que a Chapecoense está na frente da Série B aí, prestes para ganhar o campeonato. O time deles já tinha o avião caído, perdido os jogadores, tudo. Eu queria pedir para vocês que cada um tivesse a consciência. Vai torcer pelo seu time, mas assista na frente da televisão, faz seu churrasquinho, mas nada de aglomeração, nada de festa. Vamos começar o 2021 bem, para que no novo campeonato todo mundo possa torcer e todo mundo possa ir no estádio, vibrar com sua equipe e que vença o melhor. Tá bom, pessoal? Fica com Deus.